Olá pessoal, meu nome é Sérgio Valesídio, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão, eu sou professor de Ciências e estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao projeto EducaLive, que é esse projeto para levar essas aulas remotas, essas aulas pela internet até vocês, que são os nossos alunos. Eu gostaria de mandar um abraço para todos os nossos alunos da Rede Municipal de Ensino, todos os pais de alunos da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão, todos os responsáveis por esses alunos, dizer que ainda nós estamos nesse período de afastamento social, que não é quarentena, já ultrapassou aí 5 meses, quase 5 meses sem as aulas, é um momento de dificuldade, um momento de adaptação, um momento difícil para todos nós que somos também profissionais da área de educação, entender, trabalhar, preparar a aula, aceitar todos esses desafios, dizer que estamos juntos, daqui a pouco isso vai passar, lembrar que devemos continuar evitando as aglomerações, devemos lembrar também de utilizar as máscaras em ambientes públicos, utilizar o álcool em gel, ter muito cuidado para a gente não trazer essa doença para casa, para que nossos parentes, nossas criaturas mais amadas, que são os mais vulneráveis, os idosos, os hipertensos, os diabéticos, os obesos também, que estão acima do peso um pouquinho, para que eles tenham menos risco, para que a gente possa cuidar mais e passar mais tempo com eles. Então, um grande abraço a todos vocês. Hoje a gente vai falar para o grupo do 8º ano, a gente vai falar um pouquinho em um assunto muito gostoso de falar, que é essa ideia do desenvolvimento sustentável. Está muito em moda, a gente fala muito, a gente repete muito, e como a gente pode fazer isso, como nós podemos, a escola e o aluno, a família pode fazer para melhorar um pouquinho a natureza, o ambiente onde a gente vive, evitar que algumas espécies sejam extintas, economizar energia, desligar, apagar uma lâmpada, economizar um determinado material, a gente só comprar aquilo que realmente tiver necessidade, simplesmente para não estar gastando muito de maneira desnecessária. Então, assim, hoje a gente vai falar para vocês. Então, vamos tentar entender um pouquinho o que de fato é esse desenvolvimento, esse trabalho de forma sustentável no planeta. O desenvolvimento sustentável é um conceito, é uma ideia que se tem a respeito do ambiente e esse relacionamento da sociedade, das pessoas com o meio ambiente. E, mesmo assim, esse relacionamento pensado em um desenvolvimento econômico e social, ou seja, esse relacionamento direto entre as pessoas, o ser humano de uma maneira geral, e o ambiente onde ele vive. Esse conceito clássico de desenvolvimento sustentável é nada mais do que um desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da nossa geração, da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Porque às vezes a gente consome, gasta de maneira que parece que o mundo vai se acabar naquele dia e a gente não pensa no amanhã, a gente não pensa em respeitar a natureza. A gente está vendo aí, nesse instante no Brasil, as queimadas voltando a acontecer na Amazônia e há uma preocupação, eu diria assim, global, porque essa renovação do oxigênio, dessa produção, e a gente precisa entender que mesmo que quando nós, os seres humanos, quando nós, brasileiros, precisamos evoluir, se melhorar tecnicamente, mas a gente precisa manter esse bom relacionamento com a natureza, esse bom relacionamento com o ambiente onde a gente vive e com as pessoas que vivem ao nosso redor. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, em respeito, em condição social, nesse sentido, a gente está falando também nessa orientação, nesse processo, ou nesse trabalho educativo, nesse trabalho de orientação que as escolas, os professores e todos os outros profissionais da área de educação, da área de saúde, inclusive, também podem contribuir para orientar a população, os alunos e todos os outros que participam de forma direta ou indireta nesse desenvolvimento. Em outras palavras, o desenvolvimento sustentável é aquele
que garante, que assegura o crescimento da economia sem esgotar os recursos que o planeta oferece. O conceito surgiu desde 1983, olha, isso já faz muito tempo, criado por uma comissão sobre o meio ambiente e desenvolvimento da Organização das Nações Unidas, que é conhecida também como ONU. Ele foi criado para propor uma ideia nova da forma do desenvolvimento econômico aliado ou associado ao ambiente. Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em equilíbrio, ou seja, em harmonia, e acabam reforçando o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades do ser humano ou humanas, como você, as necessidades humanas, como você queira. Os princípios desse desenvolvimento sustentável seria o desenvolvimento que tem como pensamento o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento em sociedade, que a gente fala de desenvolvimento social, e principalmente, ou basicamente, essa relação e essa conservação com o ambiente, ou ambiental, essa conservação ambiental. Para isso, são priorizadas ações em pensamento da sociedade de forma justa, igualitária, consciente, de modo a trazer benefício para todo mundo. Ao mesmo tempo, a gente precisa reconhecer que esses recursos naturais têm fim, ou seja, eles são finitos. Então, eles perpassam a ideia na nossa cabeça de que precisamos pensar o tempo todo que esses recursos vão acabar. E aí, a partir disso, ter uma consideração, um respeito maior pelo ambiente onde vivemos e como trabalhamos essa relação desse ambiente no nosso dia a dia. O desenvolvimento social, a justiça ambiental, o desenvolvimento sustentável, o que nós chamamos de inclusão social, a ecoeficiência, o desenvolvimento econômico, a preservação desse próprio ambiente. Então, o que a gente vê é que existe um pensamento voltado para essa ideia de conservação, de respeito mútuo entre os seres onde vivem, onde nós vivemos, e um ambiente que nos recebe muito bem. E a gente precisa entender que se nós não cuidarmos disso, vai faltar água no planeta daqui a algum tempo. Se nós não cuidarmos disso, vai faltar alimento daqui a pouco para esses 8 ou aproximadamente 8 bilhões de seres humanos que existem no planeta Terra. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em 2015, foram definidos os objetivos desse desenvolvimento com sustentabilidade, né? Eles deverão orientar as políticas nacionais e as atividades de cooperação internacional até 2030. O Brasil participou das negociações para a definição desses objetivos do desenvolvimento sustentável. Após a definição desses objetivos, eu diria assim, que eles chamaram de ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o país acabou criando uma agenda após essa reunião para articular, para orientar, para observar e acompanhar as atividades que deveriam ser desenvolvidas depois de 2015 com a intenção dessa preservação. E aí a gente lembra também que essa intenção acaba pela ideia, que passa pela ideia também de menos poluição, de menos aquecimento global, dessa relação entre os países menos desenvolvidos, e aí a gente tem essa ajuda por conta da saúde. A gente está vivendo esse momento de pandemia, onde o planeta foi, eu diria assim, acometido, ou seja, recebeu essa doença de forma global, e olha, posso dizer a vocês, de maneira triste ou lamentável, essa é uma tendência às próximas doenças que irão aparecer no planeta. Doenças globais, doenças que afetam todo o planeta. Então, assim, é preciso que o homem comece a pensar que precisa ter alguma coisa de respeito a esse ambiente onde ele vive, porque senão o ambiente acaba devolvendo para ele, de forma mais forte e agressiva,
tudo aquilo que ele recebe, lamentavelmente, do ponto de vista mal da história. Então, assim, essas doenças tendem a se multiplicar. Agora a gente tem o Covid-19, o novo Covid, que é uma doença global. Mas no futuro, as próximas doenças terão características também globais por conta da infelicidade do ser humano de não respeitar essa ideia do ambiente onde ele vive, ou seja, da ideia primeira da sustentabilidade, do respeito, da relação social com esse ambiente onde vive. Ao total foram definidos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Primeiro, diminuir ou acabar com a pobreza. A gente ainda tem muitas histórias de pessoas famintas no planeta, que têm fome. A gente tem vivido isso nesse instante de forma mais agressiva. As pessoas estão passando realmente necessidade. É preciso encontrar pessoas que façam bem sem ter uma necessidade de benefício próprio. O planeta precisa de pessoas que façam mais o bem aos outros, sem interesse. Erradicar a fome, erradicando a pobreza, a gente vai diminuir essa possibilidade de fome no planeta, que a fome não espera, como diria um padre amigo conhecido meu. Então, assim, saúde de qualidade, educação também de qualidade, né? Igualdade de gênero, respeito às pessoas que têm um pensamento diferente do nosso com relação a relacionamento, água potável, ou seja, água que se possa utilizar, e o saneamento básico, que deveria ser fundamental a todos os países em todo o planeta, energias que são consideradas limpas, ou seja, energias renováveis, que teriam essa condição de manter o planeta em equilíbrio, trabalho digno e um crescimento econômico, eu poderia por assim dizer, para todos os países considerados em desenvolvimento, né, que a gente fala que esses países nunca deixam de se desenvolver em desenvolvimento, indústrias, inovação e estruturas diferenciadas nessa indústria, a redução das desigualdades sociais, que também perpassa pela ideia da educação, da saúde, da redução da fome, cidades e comunidades que tenham maior respeito ao ambiente, que tenham mais verde próximas a elas, que possam fazer com que isso mantenha esse ar saudável em seu espaço, o consumo e uma produção desses alimentos, dessas coisas, de maneira ou de forma responsável. Às vezes a gente compra simplesmente por comprar e não utiliza nem tudo, um terço, um quinto, um décimo daquilo que a gente tem em casa. A ação contra a mudança global do clima, e aí vem a ideia de diminuir a poluição no espaço, entender o processo de reciclagem, que deveria ser mais difundido, mais falado, mais combatido, mais explicitado, mais explicado. Vida na água, entender que a água é vida, entender essa conservação, por que a gente polui tanto a água que a gente vai utilizar depois, a própria vida na terra, essa poluição desse ambiente onde a gente vive. Paz, por que a gente vive tanto em guerra, a gente precisa diminuir os conflitos, se aproximar mais do próximo. Justiça, de forma mais eficaz, mais eficiente, de maior respeito, sem a ideia do benefício próprio, e parcerias e meios que possam implementar, que possam compor essas ideias. Então a gente precisa dessas parcerias. O ser humano acaba precisando, de uma maneira geral, de uma ideia melhorada, eu diria assim, nessas parcerias entre o ser humano, o ambiente, as indústrias, a sociedade como um todo. O desenvolvimento sustentável no Brasil. Em que pé anda, né? O Brasil considera como prioridade os objetivos de desenvolvimento sustentável, ou seja, tem uma ideia central de que isso é importante, conforme os documentos criados para direcionar políticas voltadas a eles. Ainda é considerado como uma diretriz central a superação das desigualdades. O Brasil é um país de destaque no cenário internacional em assuntos voltados ao que nós chamamos de meio ambiente. No país já foram sediadas as duas mais importantes conferências internacionais sobre a sustentabilidade da história, eu poderia dizer assim. Aí a gente vê essas imagens bonitas
e que é bonitas porque assim nós esquecemos que precisamos da natureza, que dependemos dessa relação com o meio onde vivemos, que foi as duas reuniões principais, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que aconteceu no Rio 92, lá atrás, já tem muitos anos, e essa Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, que é a Rio 2020, que aconteceu esse ano. Então, além disso, teve papel determinante na aprovação dos seguintes documentos considerados internacionais: a Agenda 21, a Declaração do Rio sobre o Ambiente e Desenvolvimento, a Declaração de Princípios sobre Florestas, né, que a gente tem esse documento em registro, mas a gente infelizmente ainda não amadureceu, o nosso governo precisa entender melhor a respeito desse documento e respeitar a Amazônia, que está aí sofrendo essas invasões, essas queimadas, esse desmatamento. Alguns exemplos dessas ações sustentáveis eu elenquei aqui, eu trouxe para vocês. A utilização consciente de recursos naturais. É preciso que nós tenhamos o pensamento de respeitar esses recursos da natureza. Preservação de bens naturais e da dignidade do ser humano. Mudança ou diminuição dos padrões de consumo. Nós somos consumistas por natureza, mas precisamos nos melhorar nesse sentido. Conscientização da população por meio de programas e ações socioambientais. A gente precisa divulgar mais isso, precisamos trabalhar mais nesse sentido, que a população passe também, não só os alunos de uma maneira geral, mas todos de uma forma geral que vivem na sociedade, passem a entender a necessidade da preservação. Políticas eficazes voltadas para o desenvolvimento sustentável, ou seja, uma orientação de governos para que a gente tenha regras a serem cumpridas no sentido da preservação, evitar os desperdícios e também os excessos que nós cometemos todos os dias. Entender definitivamente que a reciclagem veio para ficar e que precisamos trabalhar em cima dessas reciclagens, entender que as fontes de energias seriam fundamentais, principalmente se for de uma energia limpa, como a gente já mencionou aqui, e a ideia desse reflorestamento, que é considerado fundamental para a gente se manter vivo no planeta e para que a nossa espécie consiga continuar sobrevivendo. Sustentabilidade. O que é a sustentabilidade propriamente dita? O desenvolvimento sustentável a gente já define, mas o que é sustentabilidade? Os objetivos desse desenvolvimento sustentável refletem a sustentabilidade. A sustentabilidade, na verdade, é a condição, é a capacidade de sustentação, de conservação de um processo ou de um sistema sobre isso. Ela é alcançada através do desenvolvimento sustentável. Existem diversos tipos de sustentabilidade. Sustentabilidade ambiental, por exemplo, é o desenvolvimento e o equilíbrio da natureza por meio da manutenção e da conservação dos ecossistemas e da biodiversidade. Sustentabilidade social é o desenvolvimento social visando maior igualdade entre as pessoas, para que não haja uma disparidade, uma diferença tão grande de recursos econômicos que separem o conhecimento de uma pessoa que tem mais condições do conhecimento de uma pessoa que tem menos condições. Sustentabilidade econômica é o desenvolvimento econômico das indústrias, do comércio, de todo o espaço voltado ao ganho, né, do dinheiro através do trabalho, junto ou atrelada às necessidades sociais de orientação, de economia, de respeito a pessoas menos favorecidas e aos ambientes onde essas pessoas vivem, visando não somente o lucro, mas também o bem-estar e qualidade de vida da população, ou seja, uma forma de economia sustentável. A economia verde também é um tipo de economia, né? A economia verde é uma economia que encontra caminhos para reduzir suas cotas de emissão de poluentes na atmosfera. É uma economia de baixo carbono, a qual emprega tecnologia de forma correta, sustentável, orientada e que serve, ou seja, de produção que segue, eu diria assim, as etapas que atendem os processos justos, economicamente falando, ou economicamente variáveis, e ambientalmente adequados. Dessa maneira, a economia verde garante um futuro saudável para todas as outras gerações.
Então a gente tem uma ideia de que essa sustentabilidade seria essa formação de pensamento melhorado no sentido de viver bem no planeta com as pessoas que se alimentam melhor, que têm uma educação de qualidade, que têm uma orientação médica melhor, que têm o acesso às informações através da tecnologia sem prejudicar esse relacionamento direto, eu diria assim, com o próprio planeta, com o ambiente onde ele vive. Baixo carbono significa inovar em processos, ou seja, trazer novas ideias de produtividade, de produção, de criar soluções tecnológicas que possam ter resultados de menor redução ou de menor produção de gases que poluem a camada de ozônio do planeta. Então, essa baixa produção de carbono seria mais ou menos para isso. Também é preciso elevar a produtividade a novos patamares, a novos índices, de modo a gerar mais riqueza, dependendo menos do ambiente, sem prejudicá-lo tanto. Só assim será possível olhar para a economia e, ao mesmo tempo, o ambiente e perceber que é possível ter o crescimento, ter o respeito pelas pessoas, ter a ideia de igualdade, diminuindo fome, melhorando qualidade de vida, melhorando a educação, melhorando a condição das pessoas trabalharem, melhorando todo esse processo de respiração em um planeta, eu diria assim, que a gente encontra como um planeta doente, um planeta poluído. E a gente percebe isso através dessa doença que nós estamos enfrentando, que é uma doença globalizada, ou seja, o que acontece lá na China afeta o Brasil aqui. O que acontece nos Estados Unidos afeta também a China. Então é importante que a gente tenha essa economia equilibrada, mas que a gente tenha essa condição, essa orientação, porque se isso não acontecer, se nós não continuarmos não respeitando o ambiente onde nós vivemos de forma correta, as próximas doenças serão novas pandemias e cada vez mais letais, cada vez mais fatais. A gente vai se safar dessa, muitos perderam entes queridos, mas quem garante que nas próximas nossos filhos, nossos descendentes não irão se comprometer se nós não começarmos a pensarmos de uma maneira diferente, pensar de uma maneira diferente nessa conservação do ambiente. Então é preciso que a gente tenha respeito pelo espaço, pelas pessoas, mas é preciso também que nós aprendamos a cobrar dos nossos governantes políticas públicas de maior mais igualitárias, eu poderia assim dizer, para as pessoas que têm uma condição social menor. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço do professor de ciências, do seu professor Sérgio Val, e até a próxima aula.